A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 6, que tem como título A Desconstrução da Masculinidade Bíblica. Nós estamos estudando a revista CPAD do terceiro trimestre do ano 2023. A revista como um todo fala sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E nós sabemos que este mundo dominado pela Babilônia vai desconstruir muita coisa. E uma delas é a questão da masculinidade. Aqui nós vamos falar o que de fato é ser homem de acordo com as Escrituras. O que a Bíblia tem a dizer para nós, homens. Como que nós devemos nos comportar, como devemos tratar a nossa esposa, como devemos tratar as mulheres de maneira geral, como devemos tratar os nossos filhos, como deve ser o relacionamento do homem com a natureza, com tudo que existe, com toda a criação de Deus. Nós precisamos compreender isso aqui. Nós precisamos entender qual é o propósito do homem na criação de Deus, dentro do plano da salvação. Então, esta lição é uma lição maravilhosa que nós precisamos estudar a fundo para entender esse tema. Nós vamos falar aqui no primeiro tópico sobre a questão da masculinidade bíblica, falar da criação do ser humano. Deus criou o homem com um propósito específico, deu algumas características específicas, colocou o homem como líder. Então a gente precisa compreender isso. No tópico 1 a gente vai estudar sobre esse tema e se aprofundar sobre isso. No tópico 2 nós vamos falar sobre a erosão da masculinidade. Nós vamos ver que esse mundo manchado pelo pecado, dominado pelo espírito da Babilônia, vai desconstruir a masculinidade bíblica, ou seja, vai desconstruir o que de fato é ser homem de acordo com as Escrituras. Então a gente vai observar que no mundo tem uma apologia à homossexualidade, muita coisa relacionada à liderança é desconstruído. Os homens, infelizmente, não têm mais a capacidade de liderar a própria casa. Isso tem acontecido muito. Isso é desastroso. E por outro lado, a gente tem o machismo, que também é uma distorção da masculinidade bíblica, porque o machismo coloca o homem como superior à mulher, como se ele tivesse o direito de humilhar a mulher, como se ele tivesse o direito de fazer o que quiser, de, enfim, tratar a mulher como um objeto. E isso tem acontecido. O machismo não tem base bíblica. Nós precisamos entender o que a Bíblia diz sobre o homem, o que é de fato ser homem e como que deve ser o relacionamento do homem com outros homens, com as mulheres e com a criação de maneira geral. Então eu convido você a assistir essa aula até o final. Tenho certeza que você vai aprender muito, porque essa aula é baseada nas Escrituras, temos muitas passagens bíblicas. E no terceiro tópico nós vamos falar sobre um homem que exerceu a verdadeira masculinidade de acordo com a vontade de Deus, que foi Boaz. Boaz, ele casou-se com Ruth, está registrado aí no livro de Ruth. A gente vai explicar essa parte aí do casamento de Ruth com Boaz e mostrar quais foram as características ali da masculinidade que nós devemos hoje replicar. Isso mesmo, nós devemos olhar para Boaz como um exemplo de um verdadeiro homem. É claro que nós temos também Jesus Cristo como nosso modelo de homem, de comportamento e realmente de um verdadeiro homem, e a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Então convido você a assistir essa aula porque vai aprender muito. Na descrição do vídeo tem material para download, você vai ver todos os links para o nosso material, PDFs extras, subsídio em PDF, aula em áudio, enfim, um conteúdo completo para você aí entender mais sobre este tema, se aprofundar de verdade neste tema. Vamos lá. Antes de iniciar, só lembrando que essa aula vai ser ministrada com slide em PowerPoint, slide 100% baseado na revista, com imagem de qualidade pronto para ser usado. Você pode usar esse slide na sua igreja, um slide pronto, você tem muito mais tempo para estudar, se aprofundar no tema. Nós temos experiência com a produção desse conteúdo, subsídios e slides desde 2016. Nós já fizemos aí mais de 750 slides. Nós temos uma equipe qualificada, treinada para produzir conteúdo de qualidade para você que é professor da EBD. Nosso conteúdo aqui da assinatura do EBD em Foco dá direito aos slides de adultos e jovens, vários bônus, slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então acesse o nosso site ebdemfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Estou falando aqui bem rapidinho porque na descrição do vídeo tem tudo que você precisa de informação para acessar o nosso conteúdo. Só lembrando que esta semana tem o nosso podcast. O podcast da semana passada ficou muito bom. Agradeço a você que assistiu. A gente chegou aí próximo das 1000 visualizações. Então, assim, continue acessando o nosso podcast no Spotify, no nosso site ebdemfoco.com e também
no nosso canal do YouTube. Bem, vamos lá. O texto áureo diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Então o escritor da revista foi lá na origem, quando Deus criou o homem e já deu para o homem ali responsabilidades. Já deu para o homem o papel de líder, o papel de guardar, de lavrar, de cuidar. Ou seja, o trabalho foi criado antes do pecado. Tem gente que acha que o trabalho foi criado depois do pecado, que com a queda veio o trabalho. Não, Deus já colocou Adão para trabalhar ali no início da criação. Ele foi criado, foi colocado no jardim para trabalhar. Verdade prática, o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Então aqui são as características de um verdadeiro homem. Nós vamos falar sobre essas características nesta aula. A leitura bíblica em classe se encontra em Ruth, capítulo 4, versículos 7 a 12. Nós vamos estudar aqui essa leitura no terceiro tópico. Então vou avançar aqui para ganhar tempo no vídeo. No terceiro tópico a gente volta nessa leitura e explica com detalhes aí. Introdução, diz assim: o conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Nós já estudamos sobre o que é progressismo, falamos desse conceito em aulas anteriores, e isso tem atingido toda a sociedade. Segundo eles, tudo tem que evoluir, tem que avançar, tem que progredir. Mas algo que nós falamos também nas aulas anteriores sobre o progressismo, não é que a gente não tem que progredir, que não tem que evoluir. Eu concordo com a ideia que nós de fato temos que evoluir. O problema é onde nós vamos chegar. E de acordo com os progressistas da atualidade, onde nós vamos chegar é algo totalmente contrário ao que as escrituras ensinam. Então, a masculinidade, ela tem sido atingida também, e isso nós observamos nos programas de TV, nos filmes, nas séries. A gente observa que, de fato, né, um filme da década de 80 apresentava um homem diferente no filme nos dias de hoje. E isso em vários aspectos, questão de liderança, questão de virilidade. E tem também a questão do machismo, que apesar do machismo hoje não ser muito bem visto, até mesmo por causa do movimento feminista que ganhou força, a gente vai falar sobre o movimento feminista mais na próxima aula, tá bom? Então segura aí, porque na próxima aula nós vamos falar sobre a feminilidade bíblica, ou seja, vamos falar das mulheres. Lá a gente vai falar mais da questão do movimento feminista. No entanto, né, como o movimento feminista tem combatido muito o machismo realmente não está na moda. Porém, nós observamos ainda na internet, em vários vídeos na internet, no YouTube, muito conteúdo machista que humilha as mulheres, e também tem uma indústria hoje muito pesada, altamente pecaminosa, mas também por vários aspectos, tá? Pecaminosa por vários aspectos, mas principalmente na questão do machismo, que é a indústria pornográfica. A pornografia gira em torno da exaltação do homem e da humilhação da mulher. Os filmes pornográficos, eles são feitos para humilhar as mulheres. Tanto que a indústria pornográfica é muito criticada pelos movimentos feministas. E, enfim, é realmente algo desastroso em todos os aspectos. Mas vamos avançar aqui. Assim, os marcos judaico-cristãos no papel do homem são questionados. Nesse contexto, a masculinidade é relativizada e o modelo bíblico de homem desconstruído. Mais uma vez aqui a gente falando de relativismo, que é uma das características da pós-modernidade. Então assim, o homem que é homem de verdade agora depende muito do contexto, depende de vários aspectos aí, então tudo se tornou relativo. Nesta lição apresentaremos o mandato divino para o homem, as ofensivas de desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão. Então a gente vai apresentar aqui o conteúdo completo nessa lição falando sobre esse tema para que você possa entender realmente o que é masculinidade de acordo com a palavra de Deus. Tópico 1, a masculinidade bíblica. 1.1, a criação divina do ser humano. Deus é o criador de todas as coisas nos céus, na terra e no mar. Atos 4:24 diz assim: ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Aqui a gente tem essa passagem de Atos e deixa bem claro que Deus, ele é o Criador, e todo crente tem que declarar isso aqui. O crente, ele tem que ter em mente que Deus é o Criador e sustentador de tudo que existe. A Escritura registra que ele criou o ser humano e o definiu pelo sexo, macho e fêmea, homem e mulher.
Então isso aqui é algo bem claro nas Escrituras, nós já estudamos isso também aqui em aulas anteriores, já falamos dessa questão da criação. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, muito bem definido. Essa diferenciação visa ao complemento mútuo na união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. Ou seja, Deus criou homem e mulher diferentes, cada um com um papel diferente, e eles se complementam. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11 e 12, diz assim: todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor, porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Então essa passagem aqui de Coríntios, Paulo deixa bem claro que há uma equivalência entre homem e mulher, e um não é superior ao outro. Então aqui a gente tem dois extremos que devem ser evitados. Um extremo que coloca o homem como superior, e o homem manda, e a mulher tem que obedecer, a mulher é inferior. Isso deve ser evitado porque isso é algo pecaminoso, esse pensamento é um pensamento pecaminoso. Por outro lado, o pensamento de que a mulher é superior, que o homem é inferior, também deve ser evitado. Paulo coloca aqui como equivalente. A mulher provém do varão, ou seja, ela veio do homem. Adão e Eva ali no início, Eva veio de Adão. Mas também o homem nasce de uma mulher. Então é equivalente, porque os dois vêm de Deus. Então cada um tem um papel específico na criação, e esse papel é definido por Deus, e é isso que o progressismo quer desconstruir. E a gente precisa reafirmar isso de acordo com as Escrituras. Desse modo, pode-se afirmar que nenhuma criatura foi feita como ser humano, ou seja, o ser humano é a obra-prima de Deus. Deus criou o ser humano e colocou para dominar sobre toda a criação. Os peixes, as aves e todos os outros animais foram produzidos segundo a sua espécie. Entretanto, ao criar o ser humano, Deus o fez olhando para si mesmo, isto é, sua própria imagem e semelhança. Por conseguinte, o ser humano é considerado a coroa da criação. Então, assim, a gente tem que entender que o ser humano ele exerce um papel de primazia na criação. Diante de todos os seres que foram criados, o ser humano ele foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Diferente do cachorro, do gato, totalmente diferente. O ser humano ele tem um relacionamento pessoal com Deus. E isso é algo bem claro nas Escrituras, mas também é um tema bem profundo. A gente não vai aqui entrar muito em detalhes nessa questão aqui do papel do homem na criação como um todo, mas isso aqui dá para puxar para vários lados aí, fazer várias aplicações. Vamos lá, o tópico 1.2. Características da masculinidade. As Escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo a sua constituição biológica. Então, assim, a gente tem tudo que a gente precisa para saber qual é o papel do homem na história, na criação como um todo, e isso está registrado nas Escrituras. Ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias e essenciais: cultivar e guardar. Olha só, Gênesis capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, assim, o homem ele foi colocado ali para ter um cuidado com aquele jardim. Ele vai cultivar, ou seja, vai fazer com que aquilo ali produza, que a terra produza, que ali saia alimento para ele. Então não era assim algo automático. Era necessário o homem trabalhar na terra. Assim como hoje. A diferença de Adão e Eva lá no Jardim do Éden para o homem hoje, depois do pecado, é que hoje o trabalho se tornou cansativo, realmente é desgastante. Naquela época não era. No entanto, existia o trabalho e o cultivo era necessário. Então era necessário plantar para colher. Mas tudo isso estava ali diante de Adão, e ele tinha essa responsabilidade. Eu tenho que cultivar isso aqui, eu tenho que guardar, ou seja, eu tenho que proteger, eu não tenho que destruir. Eu vejo aqui que muitos cristãos erram, né, ao defender a destruição do meio ambiente em prol de um sistema que pensa apenas no lucro, como tem acontecido por aí. Eu vejo que nós temos sim a responsabilidade de cuidar da criação. Deus entregou a criação para nós, a gente tem que cuidar. É isso que está escrito aqui, lavrar e o guardar, porque nós dependemos de tudo isso para sobreviver. O alimento que colocamos na nossa mesa vem através do cuidado que nós temos com a criação que Deus nos deu. Então aqui tem uma responsabilidade muito grande que Deus colocou na mão do homem.
Esses dois termos resumem o mandado divino para o comportamento masculino. Significa que as funções de provedor e protetor são próprias da natureza do homem. Deus deu para Adão a responsabilidade de lavrar, ou seja, ser o provedor, e guardar, ou seja, ser o protetor. Então, o homem tem essas duas funções. Ele que tem a responsabilidade de ser o provedor e o protetor. Nesse sentido, Paulo ratifica que cabe ao homem proteger sua esposa e família, bem como prover-lhes uma vida digna. O homem tem essa responsabilidade, não somente com a terra, com a criação, mas também com sua família. Então ali está sua esposa, a seus filhos, ele participa ativamente da família e ele tem essa responsabilidade, ele deve proteger a sua família, ele deve prover tudo que eles precisam para ter uma vida digna. A gente sabe que isso aqui é um fato. Não que o homem vai fazer isso sozinho, sem a ajuda da esposa, mas estão ali os dois trabalhando juntos para construir uma família que tem sustento, que tem proteção. Então isso aqui é algo mútuo, é uma ajuda mútua. Mais na frente eu vou tratar mais desse tema, mas assim, eu quero ler primeiro Efésios capítulo 5, aqui do 28 a 30, e eu vou fazer algumas observações. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Aqui a gente tem uma passagem muito importante que fala sobre a relação do homem e da mulher dentro do lar. Aqui é a esposa e o esposo. No caso, a gente tem uma relação aqui que Paulo coloca o homem como o líder do lar. E a esposa deve se submeter ao marido. E aqui essa questão da submissão é muito mal interpretada. A gente precisa fazer uma observação sobre isso aqui. Paulo fala nessa passagem 3 vezes seguida que o homem deve amar a mulher a ponto de dar a vida por ela, assim como Cristo deu a vida pela igreja. Ele coloca aqui, ó, assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Deve amar a mulher como a si mesmo. Então, é um amor tão grande que acaba sendo uma submissão também. É uma submissão mútua do marido e da esposa. Eles dois vão trabalhar juntos para ter uma família abençoada. Isso fica bem claro nessa passagem quando a gente lê ela dentro desse contexto completo, entendendo que ali o homem é colocado como o líder, o cabeça, de fato ele assume as responsabilidades dentro da casa, ele assume a liderança da família, porque ele precisa de um líder, todo o ambiente precisa de alguém para liderar, e isso foi colocado por Deus. Mas não significa que o homem é superior e deve tratar a mulher como inferior. Não é isso, como se a mulher não tivesse nenhum papel importante dentro do lar, como se a mulher não exercesse nenhum papel importante na sociedade como um todo. Ressalta-se que a masculinidade bíblica enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher, e que o machismo a inferioriza e a desonra. Então eu vejo por aí muitos crentes que defendem o machismo, que querem colocar o homem como superior, o homem como aquele que pensa, o homem como aquele que toma decisão sozinho, e a mulher não toma decisão nenhuma, não participa de nada, como se ela não tivesse capacidade. Não é que ele não dá espaço, é que ele acha que a mulher não tem capacidade de tomar alguma decisão, de participar das coisas da casa, como se a mulher fosse realmente um objeto. Isso acontece muitas vezes dentro do lar cristão. E a gente precisa entender o que de fato é a masculinidade bíblica para repudiar o machismo. Esquece o machismo. Todo tipo de atitude, de frase machista tem que ser abandonado. Porque o homem precisa ter uma relação de igualdade com sua mulher. Aí muita gente pula lá longe. Igualdade? Como assim? Não pode? Não é assim que a Bíblia ensina? Olha, é assim que a Bíblia ensina. Em momento algum, a Bíblia coloca a mulher como superior ou o homem como superior. Mas os dois têm uma relação mútua. São iguais diante de Deus. Homem e mulher são iguais diante de Deus. Deus não olha para um e para outro de maneira diferente, como se eles tivessem um superior ao outro. Olha para eles como cada um tendo uma função diferente. São funções totalmente diferentes dentro do lar, na sociedade como um todo, mas são iguais. São iguais diante de Deus. E tem que ter respeito mútuo do esposo, da esposa, do homem, da mulher, de maneira geral. A gente vai avançando aqui, vai trabalhando mais esse tema.
Nesse aspecto, a Bíblia ensina ao homem a honrar a mulher com toda a dignidade. 1 Pedro 3,7. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha só, o homem que humilha sua mulher, o homem que trata mal a sua esposa, o homem que considera a mulher como inferior, ele não tem as suas orações ouvidas. Não tem. Coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher. Dando honra. Isso aqui era algo que não acontecia naquela sociedade. A sociedade da época que Pedro viveu, quando ele escreveu aqui essa carta, lá na época da igreja primitiva, inferiorizava a mulher, tratava a mulher como objeto. Mas Pedro, sendo usado pelo Espírito Santo, mostra que não, que isso não pode. Não é a vontade de Deus. E hoje as pessoas querem ter esse mesmo pensamento. Isso não pode acontecer nos dias de hoje. Não vamos considerar a mulher como inferior. Ele coloca aqui vaso mais fraco, mas com certeza ele está se referindo à força física. De fato, o homem é fisicamente mais forte do que a mulher. Só que isso não dá o direito dele humilhar, de bater, de inferiorizar a mulher. A quem faz isso não está de acordo com as Escrituras. 1.3. A liderança masculina. Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Vamos ler a passagem aqui, 1 Coríntios 11:3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Cabeça aqui é liderança. Está falando de alguém que lidera. E aqui, muitas pessoas usam essa passagem para dizer que a mulher não tem a capacidade de tomar uma decisão, que a mulher não tem capacidade de pensar, que é o homem que tem que decidir tudo sozinho, que é o homem que lidera e tem que mandar e a mulher tem que obedecer. Agora vamos refletir sobre essa passagem. Aqui diz que o homem é a cabeça da mulher, certo? Então ele tem o papel de liderança. Mas diz também que Deus é a cabeça de Cristo. Então, se você aplicar esse mesmo pensamento de que o homem é superior e a mulher é inferior no versículo como um todo, você vai chegar à conclusão de que Deus é superior, ou seja, Deus Pai é superior e Cristo é inferior, o que é uma grande heresia. Os testemunhos de Jeová fazem isso, colocam Jesus como um Deus de segunda categoria, uma criação do Pai, mas nós entendemos pelas Escrituras que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são da mesma substância. Um não é superior ao outro. No entanto, quando se fala do plano de salvação, nós temos uma questão da subordinação do filho em relação ao pai. Então, o filho é subordinado ao pai dentro do contexto da execução do plano de salvação. Foi o filho que desceu e morreu na cruz do Calvário. No entanto, Jesus Cristo é igual ao pai em substância, em poder, em glória. Então, esse versículo deixa bem claro que o homem tem um papel diferente do papel da mulher, mas não é superior, como se um fosse superior ao outro e tem o direito de humilhar o outro. Entende? Se você pensar dessa forma, você vai estar cometendo uma grande heresia, porque o versículo como um todo coloca também Deus como cabeça de Cristo, e aí, se aplicar esse mesmo pensamento no versículo como um todo, você vai cometer várias heresias, não é só uma não, várias heresias em um único versículo. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de pensamento, que lê aqui o homem como cabeça, né, como se ele pudesse fazer o que quiser com a mulher e tratar a mulher como objeto. A gente tem que ter muito cuidado com isso, a gente tem que entender que isso aqui está falando de funções diferentes, cada um tem uma função na criação, na obra da criação, dentro da família, nas relações de trabalho. Então não é um superior e o outro inferior, mas cada um exerce um papel muito importante na sociedade como um todo. O movimento feminista de viés neomarxista considera esse modelo como um sistema machista opressor para com a mulher. Imagina o seguinte, os crentes, ao ler essa passagem bíblica aqui de Coríntios, já fazem muitas vezes uma interpretação machista. Imagina o ímpio fazendo essa leitura. Então, de fato, as feministas vão pegar várias passagens bíblicas e vão acusar a Bíblia de ser machista. No entanto, isso é uma leitura errada das Escrituras, uma interpretação totalmente errada. O machismo é fruto do pecado. As feministas estão combatendo o machismo com razão, elas não estão erradas.
elas estão fazendo algo com razão, ou seja, a motivação que elas têm é uma motivação correta. O problema é que onde elas querem chegar, que é totalmente errado, a abordagem delas é diferente da nossa, o pensamento delas é diferente do pensamento bíblico, e as reivindicações que elas têm muitas vezes são pecaminosas. Eu vou fazer aqui uma pequena observação, bem rápido mesmo, porque senão a aula vai ficar muito longa, mas é assim, o problema do machismo foi criado pela própria sociedade, a sociedade ímpia. Quando a gente volta, né, para o passado, em que as famílias trabalhavam juntos, de volta a muitos anos atrás, muitas vezes o pai, a mulher, os filhos tinham um pequeno comércio, tinham uma pequena lavoura, todo mundo trabalhava junto, todo mundo produzia junto. Então, o trabalho estava associado à vida doméstica. Então, tipo assim, a vida pública e a vida doméstica estavam junto. Depois da Revolução Industrial, que foi necessário as pessoas saírem de casa para trabalhar, quem saiu foi o homem. Então, o homem saiu de casa e separou a vida pública da vida doméstica. Então, assim, o homem vai trabalhar, passa o dia inteiro fora, e a esposa fica em casa cuidando dos filhos. Isso fez com que as mulheres fossem inferiorizadas, porque elas perderam o papel de participação ativa na economia da casa. No modelo anterior, que a mulher ajudava o marido no comércio, nas plantações, enfim, esse modelo, né, dava mais dignidade à mulher. O modelo que veio após a Revolução Industrial fez com que a mulher ficasse apenas dentro de casa, cuidando dos filhos, das tarefas domésticas, e o homem fosse trabalhar fora. As feministas olharam para isso e falaram, não está certo, a mulher precisa sair também, ela precisa trabalhar, ela precisa ganhar igual o homem, e são reivindicações certas, corretas, não está errado aí. A questão toda é que se isso não for levado de acordo com as escrituras, surgem vários problemas. Por exemplo, quando vêm os filhos. O que acontece quando vêm os filhos? A mulher não tem condição de trabalhar, porque ela tem que cuidar da criança. Aí primeiro tem o período ali de 6 meses, né, que às vezes pega uma licença, mas passando esse período continua problemático. E aí tem que vir negócio de creche e tal, aquela coisa toda. E por isso que muitas vezes as mulheres querem abortar, tá? Porque o aborto é a melhor opção para que ela atinja essa igualdade com os homens. Então, as feministas vão defender o direito ao aborto porque estão achando que esse é o meio, o caminho para fazer com que a mulher seja, né, igualitária junto com o homem diante de uma sociedade machista. É difícil, é complicado esse tema, né, a gente abordar assim de forma rápida aqui, mas a gente tem que entender que a Bíblia dá uma resposta para isso. Eu não preciso recorrer ao movimento feminista. Eu preciso olhar para as Escrituras e ver qual é a resposta que a Bíblia dá para isso aqui. Não é considerar o homem superior e nem a mulher superior, mas buscar uma relação entre homem e mulher de tal forma que a valorização do ser humano por completo. E de tal forma que o homem participe também da casa, do lar, da criação dos filhos. E para eu não me alongar muito, eu vou avançar aqui, lá no final do tópico 2 a gente volta a falar desse tema. Então, ao contrário dessa falácia, o apóstolo Paulo revela que o homem deve liderar a sua casa do mesmo modo que Cristo lidera a igreja, Efésios 5:29, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta, sustenta como também o Senhor a igreja. Então, assim como Cristo lidera a igreja, o homem deve liderar a sua casa. Agora, para pensar, como que Cristo lidera a igreja? Reflita sobre isso. Você tem que fazer o mesmo na sua casa. Uma vez que Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer a prática de algum tipo de sacrifício pela mulher. Efésios 5:25. Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, como eu falei anteriormente, reforçando aqui, o amor do homem para com a sua esposa tem que ser um amor de tal forma que ele dê a própria vida por ela. Isso é uma submissão muito grande. O exemplo de Cristo deve ser seguido. Como Cristo ama a igreja, como Cristo se relaciona com a igreja, assim tem que ser o relacionamento do marido com a esposa. Nesse sentido, no exercício da liderança, o homem deve evidenciar virtudes tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. Muitas outras poderiam ser citadas aqui. A liderança do homem dentro do lar deve ser uma liderança de amor, de respeito, de cuidado. Enfim, não deve ser, em momento algum, algo que inferioriza a sua esposa ou seus filhos. Vamos para o tópico 2, que diz assim, a erosão da masculinidade. 2.1, apologia à homossexualidade.
Em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas de legitimação da homossexualidade. Esse conceito ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Observe que tem por aí, né, o que a gente chama de ideologia de gênero, que diz que o ser humano nasce neutro e ele tem que decidir qual é o gênero que ele quer ter. Então, isso já parte do princípio de que homem não é homem, mulher não é mulher. Isso vai ser decidido, isso vai ser algo que eles vão decidir no futuro. Eu acho muito complexo essa ideologia de gênero, é um tema que eu particularmente não gosto muito de falar, porque eu acho sem sentido. A revista trata do tema, a gente acaba falando aqui, mas eu acho algo muito sem sentido. Eu acho que a gente não tem que ficar dando moral para esse tipo de pensamento, pelo menos é o que eu acho. Às vezes a gente dá muito ibope para isso. Mas enfim, é só para a gente ficar alerta com relação ao que é dito por aí. E isso é uma maneira de desconstruir a masculinidade bíblica, porque se diz que o homem não nasce homem, ele nasce o quê? E como alguém que nasce com sexo masculino vai ser chamado de mulher? É bem estranho, tá? É coisa do pecado mesmo. Essa concepção invalida a criação divina da raça humana como ser binário, masculino e feminino. Ensina que a identidade de gênero e a orientação sexual independem da anatomia do corpo. É algo muito complexo porque, assim, a menina nasce, tá, com o órgão sexual feminino. Ela pode, por exemplo, se considerar menino. Eu acho que eu sou menino. Ao mesmo tempo, ela pode ter uma relação heterossexual com um menino de verdade. Então, ela se considera menino e tem uma relação com um menino de verdade. São duas coisas distintas para eles. Uma coisa é opção sexual, outra coisa é percepção de gênero. Muito complicado. Eu não vejo sentido nisso. Tá? É o meu ponto de vista, eu não vejo sentido nisso. Se a pessoa nasceu com um órgão sexual feminino, pronto, é menina. Mas eu gosto de vestir roupa de menino. Que vista roupa de menino, que trabalhe como menino, mas você é menina, ponto. Entende? Se você nasceu menino, você é menino. Por mais que você fale, porque eu gosto de roupa de menina e tal, coisas de menina, tudo bem, mas você é menino. Não muda o fato de você ser menino. É uma coisa assim que, me desculpa estar falando assim na aula, mas é porque é um tema que eu particularmente já perdi a paciência de falar. Realmente que eu acho muito sem noção, tá? Uma coisa sem noção. Assim, não aceita que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade, tá? Enfim, o que eles falam. Como consequência, a sexualidade antinatural é incentivada. Disso decorre uma crise do comportamento masculino no tempo presente. Eu não gosto de falar de ideologia de gênero, porque eu acho sem noção e sem sentido, mas eu particularmente gosto de falar de homossexualidade, que são dois temas diferentes. Tem gente que acha que é a mesma coisa, ideologia de gênero e homossexualidade é a mesma coisa, e não é. Ideologia de gênero é um desvaneio sem sentido na mente de alguns malucos por aí. Homossexualidade é um fato. Homossexualidade acontece. E é um pecado, mas a gente precisa saber tratar sobre esse tema. Tá? É um tema realmente importantíssimo. Nós vamos falar, acho que daqui 2 ou 3 lições a gente vai entrar nesse tema aqui. Eu acho que a lição 8, se eu não me engano. Vamos ler a passagem de Romanos 1, 26 e 27. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então aqui o apóstolo Paulo apresenta as relações homossexuais, homoafetivas, como pecaminosas, que é um pecado como qualquer um outro, que deve ser tratado, e quem aceita Cristo como Salvador deve procurar abandonar esse pecado e viver uma vida diferenciada. Tá? É basicamente isso. Não vou me alongar muito, mas esse tipo de comportamento na sociedade como um todo, divulgado nos filmes, nos livros e tudo mais, tem contribuído para desconstruir a imagem do que é ser homem de acordo com a Bíblia. 2.2. Responsabilidade negligenciada. Em virtude da relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. Então, o que a Bíblia ensina sobre o que de fato é ser homem tem sido abandonado justamente por causa de tudo isso que a gente já falou aí nos tópicos anteriores, né? A gente vem tratando desde o começo da aula. Infelizmente, esse modelo bíblico tem sido abandonado.
E a gente precisa reforçar de fato o que é esse modelo bíblico, o que a Bíblia ensina, né? Vamos avançar aqui e eu vou fazer uma pequena observação sobre isso. A identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade, à capacidade de prover e proteger a família, é substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes e inconsequentes. A imagem do homem que tem essa capacidade de prover, de proteger, que realmente é aquele homem que cuida da esposa, da família, que é responsável no trabalho, na igreja, no seu lar, essa imagem tem sido trocada, substituída por um homem que não tem responsabilidade, um homem afeminado, um homem que não lidera, um homem que não cuida dos filhos, que não cuida do seu lar, que não se responsabiliza por nada, que joga a culpa na mulher, porque é culpa tua, porque é culpa tua. Ele não assume responsabilidade de nada. É isso que tem acontecido, é essa imagem que o mundo tem apresentado e a gente tem que entender que não é isso que a Bíblia ensina. Uma parcela é incapaz de sustentar sua própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho, como está escrito em Provérbios 21, 25. O desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Então, a gente vê hoje muitos homens que não querem trabalhar. Ficam em casa, deitado, assistindo televisão, na rede, de boa, no sofá. Não quer saber de trabalho. E a mulher, às vezes, sustenta a casa. Isso é uma inversão de valores muito grande. Isso é complicado, é difícil, é um pecado gravíssimo. E tem acontecido, inclusive, dentro de lares cristãos. Não estamos falando aqui de pessoas que não conseguiram emprego. Estamos falando de pessoas que realmente, de fato, têm preguiça, não querem trabalhar. Estão cometendo vários pecados. Os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e divórcio. Eu, particularmente, já vi casamentos serem destruídos porque o homem não tinha capacidade de liderar a sua própria casa. Às vezes não tinha nem filho, era só ele e a esposa. E ele não conseguia fazer o seu papel de líder. E para a gente concluir esse subtópico, eu vou citar aqui um trecho do livro da Nancy Pearcey. Esse livro aqui, Verdade Absoluta, Nancy Pearcey, é um excelente livro publicado pela CPAD. Tem um capítulo dele que fala sobre a questão do homem e da mulher. Eu vou deixar este capítulo disponível para download. Na descrição do vídeo tem o link para você baixar esse capítulo. Eu vou ler um trecho aqui, só para você entender um pouco qual é a problemática nos dias de hoje nessa liderança, na questão da liderança do homem dentro do lar. Ela cita 2 programas de TV que fazem uma representação de um pai que não exerce o mínimo de liderança dentro de casa. Vamos ver aqui, fala assim, ó. Ela cita 2 livros, né? No caso, livros que foram transformados em programas de TV, e um deles é de um urso, né? No caso, a família urso, tem a mãe urso, o papai urso, os filhinhos, e a mamãe urso impõe algumas regras. Por exemplo, olha, você não pode assistir, vocês não vão assistir TV. E o papai urso é que quebra as regras, levanta de madrugada, vai escondido a assistir TV. A mamãe urso coloca algo na geladeira e fala, olha, vocês não vão comer isso aqui. E é o papai urso que levanta de madrugada escondido e vai comer, né, o que foi proibido. E é interessante que ela conclui assim, ó, os livros apresentam o estereótipo em que a mãe põe regras e o pai imaturo e infantil as quebra. Até as crianças repreendem o papai urso por suas infrações. É claro que tudo é apresentado como humor, que engraçado. Vamos ensinar as crianças a se sentirem superiores aos seus pais incompetentes. Então a gente tem vários programas de TV com essa mesma pegada aqui. O pessoal fala da Peppa, né? Tem muitos pais que proíbem os filhos assistirem a Peppa. Eu nunca assisti, mas segundo o que dizem, é esse pai que não tem responsabilidade, que comete várias infrações, né? E ela fala várias coisas para o pai dela e que acaba as crianças reproduzindo dentro de casa, né? E vê o pai como inferior, ou seja, a criança se sente superior ao seu pai e muito mais competente do que ele. Então esse é o estereótipo que é apresentado por aí. E um outro trecho do livro dela é bem interessante, que ela diz assim, ó, quando eu estava no seminário, um professor iniciou a aula contando que foi deixado sozinho, com os seus 2 filhos pequenos numa manhã de sábado, enquanto a esposa foi fazer compras. Incapaz de conter o comportamento inquieto dos filhos, impôs a ordem colocando os meninos sentados no sofá, um em cada canto, enquanto ficava sentado de maneira rígida entre eles, proibindo que se movessem ou falassem,
até que a esposa voltasse e o salvasse. Todos os estudantes masculinos na classe riram e fiquei imaginando quando se tornou socialmente aceitável a um homem cristão admitir que ele é incompetente como pai. Olha só, um seminário cristão, uma sala de crentes estudando a Bíblia, e o professor está apresentando ali a sua incompetência de cuidar dos próprios filhos. Isso aqui é algo desastroso, falta de liderança, falta de responsabilidade, entende? E ser homem, de acordo com a palavra de Deus, é cuidar dos filhos, é cozinhar. É isso mesmo, tem gente que fala, não, cozinhar é coisa de mulher. Não. Tem momentos que precisa dos dois na cozinha, ou somente do homem na cozinha. Muitas vezes é visto como preconceito o homem na cozinha, mas não deveria mesmo, de acordo com a Bíblia, isso não é nenhum problema, porque ali é um trabalho importantíssimo dentro de casa. O homem participar das atividades domésticas, isso é algo louvável diante de Deus. Entende? O homem tem que participar. Muitas vezes, o homem e a mulher trabalham fora, e quando chegam em casa, sobra tudo para a mulher. Ela tem que limpar a casa, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que fazer comida, enquanto o homem vai lá, toma um banho, deita no sofá e vai assistir televisão. Está errado. Esse modelo é o modelo do mundo, não é o modelo bíblico. A gente tem que levar isso em consideração. A gente tem que falar sobre isso, a gente tem que tratar desse tema. As mulheres estão ficando sobrecarregadas por causa de um pensamento errado, machista, que inferioriza a mulher e coloca ela como escrava do lar. O homem, ele tem que assumir a responsabilidade de criar os seus filhos. O pai, ele tem que aprender a educar o filho, saber o que está acontecendo na escola, que roupa o filho vai usar, para onde ele vai, enfim, tudo. Porque muitas vezes isso fica na responsabilidade da mãe. É a mãe que se responsabiliza por tudo do filho. E o pai não está nem aí para nada disso, porque não é responsabilidade dele. Então, ele tem que assumir essa responsabilidade. A gente tem que voltar, né, para esse modelo bíblico, né, em que os dois participam ativamente do lar. Vamos agora para o tópico 2.3, que diz assim: crise de liderança. A crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. Uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em anarquia. Ou seja, uma sociedade bagunçada que não tem ninguém ali para comandar. Aqui a gente está falando da liderança dentro do lar, que reflete na liderança em todas as áreas da sociedade. No entanto, não significa que a mulher não pode liderar em outras áreas. Tem gente que é contra isso, mas a Bíblia não condena a mulher ser líder lá na empresa, ser líder no exército, por exemplo, em algum departamento do exército. A mulher exercer liderança em várias outras áreas da sociedade. A liderança do homem, de acordo com as escrituras, que é obrigatória, é dentro do lar. Dentro do lar, a responsabilidade de liderar é do homem. Isso foi instituído por Deus. Mas fora do lar, a gente já tem liderança feminina, sim. Não tem nenhum problema nisso, inclusive dentro da igreja, e não é o que a gente vai tratar aqui. Porém, quando a gente observa que falta líderes no mercado de trabalho, significa que dentro do lar já tem problema. Então começa dentro do lar. Se o homem não consegue liderar dentro do seu lar, como que ele vai liderar uma empresa? Como que ele vai liderar uma igreja? Como que ele vai liderar qualquer departamento? Então, assim, se lá no departamento da empresa tem alguém que não consegue liderar, muito provavelmente ele não lidera na casa dele. Então, isso é uma coisa reflete na outra. No período do profeta Ezequiel, Jerusalém estava imersa na corrupção, fraudes, mentiras, opressão, extorsão, imoralidade, injustiça e violência. Tudo isso estava acontecendo ali. A gente teve uma revista somente sobre Ezequiel. Com certeza você que estudou lembra disso aí. Deus revelou ao profeta que uma das causas do juízo iminente era a crise de liderança e que procurava alguém para reverter a situação. Ezequiel 22:30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Ou seja, na nação de Israel, os líderes religiosos, os líderes políticos, eles não estavam mais exercendo essa liderança. Os reis da nação de Judá, de Israel, no caso, foram reis que deixaram de ser verdadeiros líderes e passaram a seguir ídolos e viveram na prática do pecado. Neste caso, Deus ainda procura esse tipo de homem na atualidade. Deus ainda procura homens que querem realmente liderar. Vamos para o tópico 3, para encerrar a lição. Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. 3.1.
modelo de generosidade. Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Ele era um parente de Elimeleque, falecido esposo de Noemi. Nós estudamos sobre Noemi e Ruth na revista anterior, se não me falha a memória, lição número 7. Nós falamos do relacionamento entre nós, sogra, e falamos de Boaz também. Então, assim, eu acho que está bem fresco na mente aí esse tema aqui, essa história. Então, mas eu recomendo você ler o livro de Ruth. É um livro curto, pequeno, dá uma lida, estuda para você entender por completo essa história. E como a gente já conhece na história, Noemi perdeu o marido, os filhos, e ficou apenas Ruth, que era moabita, uma estrangeira, uma de suas noras, que a acompanhou, também viúva, mas resolveu acompanhar Noemi. Para sobreviver, Ruth foi trabalhar no campo de Boaz. Ruth, capítulo 2, versículo 3. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Então, assim, Ruth, pobre, juntamente com sua sogra, Noemi também, não tinha mais nada, e para sobreviver, ela foi para o campo pegar as espigas que caíam da colheita. Isso era previsto na lei. A lei de Deus dizia que no momento da colheita, o que caía e ficava para trás não era para eles voltar e pegar, deixar ali para que o pobre, o necessitado, a viúva, o órfão pegasse. E eles realmente faziam isso, juntavam a quantidade ali de espigas, vendiam e faziam algum dinheiro, tinha um alimento, era como se fosse o Bolsa Família daquela época. Ao saber que Ruth deixara a sua terra para apoiar a sogra, Boaz a tratou com generosidade. Então Boaz, que era um parente de Elimeleque, ficou sabendo que ali Ruth deixou sua terra, seguiu a sua sogra, estava vivendo ali em Israel agora como uma israelita. Ela se converteu ao Deus de Israel. Então, assim, Boaz tratou ela com generosidade. Olha só o que diz o texto de Ruth 2, 11 e 12. E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai, a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Então aqui ele vai tratar ela de forma assim muito generosa. É uma recepção calorosa, né? Olha, muito bom, fiquei sabendo que você fez, realmente algo extraordinário, deixou tudo para trás, veio para cá, que o Senhor te recompense com isso, que você realmente seja recompensada. Então ele se dirigiu a ela com ternura. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha? Não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Então ele deu para ela autorização para ela colher ali no campo que ele plantou. A protegeu para não ser molestada. Ruth 2,9 diz assim: os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, irás após elas. Não dei ordem aos moços e não te toquem? Assim, era muito perigoso para uma mulher naquela época ficar colhendo, às vezes ficava até tarde da noite ali, e acontecia estupros, acontecia de muitas vezes a mulher ser molestada, e Boaz se preocupou com isso. Ele realmente deu ordem, falou: não mexa com ela, tome muito cuidado. Então Boaz ele tinha uma certa autoridade ali, e ele colocou medo nesse sentido, colocou medo nos homens, falou: não mexa com aquela mulher ali. Ele alimentou, Ruth 2,14, sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Ou seja, ele tratou ela com igualdade. Em momento algum ele tratou ela como inferior. Porque é mulher, eu vou tratar como inferior. Porque é estrangeira, eu vou tratar como inferior. Não, nada disso. Ele deu um exemplo aqui de hombridade, ou seja, o que é realmente ser homem de acordo com a palavra de Deus. É tratar a mulher com respeito, independente de quem seja essa mulher. Independente se seja parente ou não, seja conhecido ou não, seja estrangeiro ou seja da minha nação, se seja ou não da minha religião, não importa. Eu vou tratar com respeito, porque ela é uma filha de Deus. E ordenou que fosse favorecida na colheita. Então ela recebeu muita ajuda também, que falou para que os homens deixassem cair um pouco mais ali para ela colher uma quantidade maior. Porém, pela lei, uma viúva sem filho só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo do falecido. Assim, apesar da compaixão de Boaz, Noemi e Ruth ainda estavam em apuros. Quero fazer uma observação que eu acho que o escritor da revista cometeu um pequeno deslize aqui. Ele fala da questão do resgate
né, da mulher por um parente próximo, mas o texto bíblico de Deuteronômio fala que o resgate, no caso aqui, a lei do levirato, era que a mulher deveria se casar com seu cunhado, caso seu marido morresse. Vamos ler o texto? Fala assim: quando alguns irmãos morarem juntos e algum deles morrer e não tiver filhos, então a mulher do defunto não se casará com homem estranho de fora. Seu cunhado entrará a ela e a tomará por mulher. Fará a obrigação de cunhado para com ela. E será que o primogênito que ela der à luz estará em nome de seu irmão defunto, para que o seu nome não se apague em Israel. Então, a ideia é que aquele que morreu sem filhos não ficasse sem ter uma continuação na sua linhagem. Então, a mulher dele, no caso do que morreu, teria relações, ou seja, se tornaria esposa agora do seu irmão, do que ficou vivo, do irmão que ficou vivo, para que mantivesse a sua semente viva. A lei do levirato era de irmão, não era um outro parente próximo. Então, por isso que eu acho que o escritor da revista cometeu um pequeno deslize aqui de colocar, né, que o resgate poderia ser por um outro parente. E aqui eu vou entrar em detalhes no próximo tópico sobre essa questão do resgate da terra. O resgate da terra, que eu acho que era o mais importante aqui, que deveria ser feito, e no caso, Boaz colocou Ruth junto com o resgate da terra. Vamos entender isso aqui no tópico 3.2. 3.2, modelo de responsabilidade. Ao prometer resgatar Ruth e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente que o direito era de um parente mais próximo que ele. Assim, movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciãos. Então, assim, Boaz tinha o direito de comprar as terras de Elimeleque. Porém, tinha um parente mais próximo, e o direito era do parente mais próximo. O parente mais próximo, se ele não aceitasse, passava para Boaz. E aqui, a questão não é Ruth. O que está em jogo aqui são as terras. E eu vou explicar por quê. Vamos lá. Eu fiz uma postagem no Instagram, há um tempo atrás, explicando essa questão da terra, do resgate da terra, e eu vou colocar essa postagem aqui para a gente entender melhor. Vamos lá. O que significa ser o parente resgatador? Ruth 3,12 fala assim, ó, é verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Então Boaz fala isso para Ruth. Eu sou o parente resgatador. Ele está falando em referência à terra, não em referência a Ruth. Não era resgatar Ruth, resgatar a terra. Primeiro nós temos que entender como funcionava a posse da terra em Israel. Vamos entender isso aqui. Como que era a questão da posse da terra? A terra não podia ser vendida definitivamente. Olha só o que está escrito em Levítico 25 e 23. A terra não poderá ser vendida definitivamente porque ela é minha e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Então Deus disse assim, olha, vocês não têm direito definitivo sobre essa terra, ela é minha. Então quem tem o direito de posse não pode vender em hipótese alguma, tem que ficar com ela passando de geração em geração. Mais uma observação, a cada 50 anos iniciava o ano do jubileu, e um dos benefícios desse ano especial era a devolução das terras vendidas. Em Levítico 27 e 24 está escrito assim, ó, no ano do jubileu, as terras serão devolvidas àquele de quem ele as comprou. Aí você fala assim, mas espera aí, a terra não pode ser vendida. No ano do jubileu a terra tem que ser devolvida. Como assim? Que confusão é essa? Vamos entender. O ano do jubileu era a cada 50 anos. A cada 50 anos tinha um ano de jubileu, a terra tinha que descansar e tal. Tinha várias características desse ano. Mas vamos lá. Vamos entender que a terra era da pessoa. A pessoa não podia vender. Porém, se essa pessoa passasse por um problema sério de saúde, precisar de dinheiro, alguma urgência, ela resolvesse vender essa terra era vendida e o preço da terra era calculado em cima de quantos anos faltava para o ano do jubileu. Porque quando chegasse no ano do jubileu, ela tinha que ser devolvida para o dono original. Então o dono original vendia a terra com a expectativa de receber quando terminasse o período ali e chegasse no ano do jubileu. Então o valor da terra era calculado de acordo com a quantidade de colheitas que seriam realizadas até o ano do jubileu. Então, por exemplo, se faltasse 20 anos para o ano do jubileu, a terra teria o valor de 20 colheitas. Então, falta 30 anos para o ano do jubileu. A terra tem o valor de 30 colheitas. Falta 40 anos, 40 colheitas. Falta 5 anos para o ano do jubileu. Então você vai pagar 5 colheitas. Então o preço da terra era como se fosse um arrendamento.
a terra era arrendada por um período, porque no ano do jubileu ela voltava para o dono original, ou para a família, se o dono tivesse morrido, para o filho, no caso que era o herdeiro. Tá? O resgate acontecia quando o dono original queria comprar a terra de volta antes do ano do jubileu. Então, assim, vendi minha terra por 20 colheitas, porque falta 20 anos para o ano do jubileu. Passou-se 10 anos, eu quero minha terra de volta. O que eu faço? Eu resgato ela. Eu chego para a pessoa e falo assim, falta quantas colheitas mesmo? 10, né? Pois eu te pago as 10 colheitas. Eu devolvo o dinheiro que você me deu. Você me deu dinheiro de 20, eu vou te devolver de 10, porque falta 10 colheitas. E a pessoa que comprou era obrigado a vender. Ele não tinha a opção de não vender. Não, eu não quero. Não, ele tinha que devolver a terra obrigatoriamente, mas deveria receber o dinheiro pelas colheitas que faltavam. Tá? Se alguém vendesse uma terra por causa das condições financeiras, um parente poderia resgatar. Levítico 25, 25. Se alguém do seu povo empobrecer e vender a parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Ou seja, eu vendi minha terra por 20 colheitas, né, faltando 20 colheitas para o ano de jubileu, que estava precisando de vender. Quando chegou lá faltando 10 anos, eu quero comprar de volta, mas eu não tenho dinheiro para isso. Então, um parente próximo pode comprar. Um parente próximo chegava e falava assim, olha, eu tenho direito sobre isso. A lei diz que eu posso resgatar porque eu sou parente mais próximo do Herberson. Então, eu posso comprar essa terra faltando 10 anos. Então, ele fazia o resgate da terra. E foi isso que aconteceu com Elimeleque no Noemi. Tá? Muito provavelmente, eles venderam a terra antes de ir a Moabe. Então, quando estava com a fome em Belém, venderam a terra, foram para Moabe. Aconteceu o que aconteceu, Noemi voltou. Quando ela retornou, ela precisou de um resgatador para comprar a terra de volta. Então, aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores, Ruth 2:20. Então, está bem claro aqui que quando Noemi volta, ela tinha a intenção de pegar a terra de volta, mas ela não tinha condição. Então, o parente resgatador é que ia fazer isso, ia comprar a terra para ficar na família. Boaz não era o parente mais próximo, mas o verdadeiro resgatador não aceitou a proposta. Então, o resgatador disse a Boaz, adquira você mesmo, né? Ruth 4:8. Então, assim, ó, Boaz foi lá, procurou o parente mais próximo, apresentou a situação para ele. Só que Boaz fez uma jogada de mestre aqui. Olha só a jogada de Boaz. O que ele disse? Olha, na audiência, explicou que as terras estavam à venda e que aquele que as comprasse deveria casar-se com Ruth. Só uma observação. As terras não estavam à venda. Se o resgatador quisesse comprar, quem estava com a terra era obrigado a vender a terra de volta. Então o texto diz assim, ó, e disse eu, manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo, toma diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Se a hás de redimir, redime-a, e se não, se houver de redimir, declara-mo, para que eu saiba, pois outro não há senão tu, que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele, eu a redimirei. Ou seja, o cara falou, eu aceito a proposta, eu quero redimir a terra. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Ou seja, você vai casar com Ruth. Você compra a terra, mas Ruth entra no pacote. Isso não estava previsto na lei de Israel. Mas, assim, Boaz fez isso para que o homem, ali no caso o resgatador, desistisse da ideia. Eu acho que ele fez com essa intenção. Mas também Boaz estava preocupado com o bem-estar de Ruth e Noemi. Para Boaz, não fazia sentido comprar a terra e não entregar a terra para elas. Ela não fazia sentido. Então, assim, se você comprar a terra, que a terra pertença a elas, porque a terra tem que ficar na família de Noemi. Então, aquele homem ia comprar a terra, ia casar-se com Ruth, ou seja, ele ia ter mais uma esposa, ia ter filhos com ela, e quando ele morresse, a terra ia ficar com os filhos de Ruth. Então, esse homem não viu vantagem nisso. Ele falou, não vejo vantagem, eu desisto. E aí Boaz foi lá e casou-se com Ruth e resgatou a terra. O parente que tinha primazia autorizou Boaz a comprar as terras e a se casar com Moabita. Ao adquirir a propriedade e tomar Ruth por mulher, Boaz tornou-se o provedor e protetor daquela família. Bem, se você quiser entender mais sobre isso, ficou um pouco confuso, não sei,
Na descrição do vídeo tem 2 comentários bíblicos, um do Champlin e outro do Hernando Dias Lopes, que fala sobre essa passagem, que você pode dar uma lida e tirar suas dúvidas. Mas o que fica aqui é que Boaz exerceu esse papel de líder, de provedor, de protetor da família. O casal gerou Obed, avô do rei Davi, cuja linhagem nasceu o Cristo. Então aqui a gente vê que Deus abençoa quando o homem é homem de verdade, como ele exerce o seu papel de homem, de líder, né? E ele assumiu a responsabilidade ali, casou-se com Ruth, deu um filho para ela, esse filho foi, no caso, o avô de Davi, fez parte aí da linhagem, né, do Messias, algo extraordinário. Então Boaz é símbolo de masculinidade enquanto marido, pai e líder exemplar. Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: Deus criou o ser humano com 2 gêneros, masculino e feminino. Por isso, a diferenciação dos sexos é um princípio determinado pela criação divina. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Já a desmasculinização decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança, na prática de seus deveres. A masculinidade bíblica exige o controle, sacrifício e firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus os vocacionou a desempenharem. Então, a conclusão aqui deixa bem claro que Deus criou homem e mulher, cada um tem um papel específico, cada um tem uma função específica, e o homem ele tem que exercer esse papel de homem de verdade. Na questão da sexualidade, na liderança, em tudo, ele tem que estar ali próximo da família, cuidando do lar, dando atenção para os filhos, para a esposa, suprindo as necessidades de todos eles, realmente cumprindo aquilo, né, que Deus o entregou. Então Deus entregou ao homem várias responsabilidades, ele tem que exercer esse papel, tá? Porque isso é ser homem de verdade, é cumprir, né, o que realmente Deus quer para cada um de nós, seja homem, no caso, seja mulher, cada um cumprindo o seu papel específico. Na próxima lição nós vamos falar da feminilidade, então é uma outra lição que é muito importante, elas se complementam, tá? São 2 lições que se complementam, amém? Então eu chego aqui no final da aula, a gente tem aqui as perguntas para quem vai usar o slide na igreja, mais uma vez aqui, reforçando, se você usa o slide, manda uma foto para a gente, né, o nosso site também, que você pode acessar todo o nosso conteúdo. Então é isso, na plataforma IBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na IBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.